no telefone, aí eu ligo aqui, e desligo aqui. Aí meu filho, os horários a semana que eu estava aqui, foi 8 horas atrás. Menina, eu não sabia como é que vai ter. Aí agora mesmo eu estava aqui olhando para ver se acontece a mesma coisa. Olha, direitinho, né? E aqui, ó, tá silencioso. Mas eu não sei, nem conta aí as ruas. Vai ter entrevista lá no Vera. Deixa eu ver. Tem um rapaz que eu queria muito que ele viesse aqui em cidade, não conhece. Porque não tem como. Aí eu digo, meu Deus, eu mereço. Mas sabe o que foi? Eu não sei mereço. Não pode. Não pode comer fritura. Entendeu? Aí eu digo que estava sem gosto. Oi grande, né? Oi grande. Passei domingo mesmo. Era da cama companheira. Aí meu menino chegou do carro com água de coco para mim. Por que ela tem isso? Aí faz muito tempo. Aí tem hora que dá aquela vontade, né? Vou me deliciar e dancei. Aí esse menino, esse rapaz, eu não conheço ele não. Mas eu tenho vontade de trazer ele nas palestras dele no Facebook. Tá certo. Aí eu disse, eu vou convidá-lo para ir no pedal. Mas eu não sei falar. Ou eu falo com ela, ou eu pulo, não tenho nada. Até pra saber se ele é.
dê a vontade de ter. Porque as filhas não esse negócio da casa aqui tá meio troncho. Olá, tudo bem? Olha, vocês não podem conhecer. Agora o pior. Tá. Que foi? É mesmo? Aí hoje não dá ninguém. Hoje não dá ninguém. O pessoal que está aqui enche até a porta. Você estava consertando ali o ventilador que tomou meu filho para mas todo mundo lá em casa, lá em casa também. Lá em casa
Oke, saya tadi sesuatu.
Boa noite, pessoal. Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos. Que tenhamos uma noite de paz, de harmonia, de equilíbrio. E sempre celebremos o amor de Deus por nós, né? Aplaudindo, ficando de joelhos, exaltando, louvando sempre a Deus, né? Não é só nesse momento que Renata nos convida a bater palmas para Jesus, mas sempre, sempre que pudermos, em qualquer lugar que estivermos na realidade, de mau pensamento em Jesus, para que Ele sempre nos acompanhe. Hoje estaremos com o nosso querido amigo de muito tempo, Irene Sadet. Ele faz parte da instituição Centro Espírita Caminho da Luz, que é em Igaraçu, né? Está comprometido com a Serra de Jesus e está aqui conosco para nos brindar, né, com o tema Reforma Íntima. E que essa reforma íntima não seja só da boca para fora. Nesse tema, ele nos convida a mudarmos realmente, né? Reformar quer dizer, eu tenho poder de mudar alguma coisa, né? Aquilo que não presta mais, vou reformar minha casa, não estou voltando dessa parte, vou me reformar, porque eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar em mim. Aproveitar esse momento que a gente está aqui, e esse momento que eu falo esse retorno que nós estamos tendo, né? A oportunidade de estarmos aqui. E mais interessante ainda é a oportunidade de estarmos aqui vivendo um momento tão difícil como hoje em dia vive a Terra. O planeta Terra está passando por situações muito difíceis. Nós estamos vendo, liga a televisão, ouve um rádio, ouve conversa nos ontem, em qualquer lugar que estejamos, e rumores de guerra. Como a gente já ouviu lá no passado, e não é só rumor, infelizmente existe guerra. Nós estamos envolvidos conosco, né? Porque a gente está passando por essa fase e se perguntando, o que é que eu faço agora? Não é? Eu tenho que rezar por mim, por nossos amigos, nossos irmãos que estão em outra parte do mundo vivendo momentos terríveis. Não é? Claro que todos nós temos o nosso problema. Minha mãe dizia assim, o meu problema não é nada quando eu encontro um irmão na minha frente que tem um problema maior. E a gente está vendo isso. Infelizmente é a verdade. Não é? Nós temos que pedir por conosco e por eles, ou seja, por todos nós, porque ninguém vive sozinho. Essa reforma íntima que nosso amigo vai falar, nosso irmão, ela vai servir com certeza de ensinamento que a gente vai ter que mensurar para colocar em prática. Porque é difícil, claro que é sem dúvida. Passar por situações e a gente de repente dizer, não, eu não posso ficar ausente de ajudar alguém, porque no momento que a gente deixa de ajudar, a gente está deixando de fazer algo para alguém. Né? Não, eu não vou me meter em uma briga, eu não vou me meter em uma situação, eu não vou dar um conselho porque eu não quero nem me meter. Isso também está errado. A gente sabe disso. Então o que é que a gente tem que fazer? Refletir muito bem, porque em outro momento pode ser você precisando de ajuda de alguém. Né? Então, a reforma íntima que há muito tempo atrás nós fomos convidados, está na hora de colocar em prática. Reflexão. Farei a leitura do prefácio. Vamos primeiro fechar os nossos olhinhos. Vamos tentar ver se a gente conecta simplesmente com o Pai Celestial. Ele que permitiu que nós viéssemos, que está sempre conosco, nos incluindo, nos levando a ter pensamentos positivos, nos convidando a ter força e fé como Ele teve, porque permitiu o nosso irmão maior, Jesus, vir aqui e pedir por nós. Pai, estamos aqui reunidos te pedindo para que
vamos ter força para continuar nossa jornada. Aquele que nós pedimos para cá. Que tu possa perdoar nosso pecado. Que tu possa estender tua mão santa. Que tu possa nos levantar toda vez que nós caímos. Porque nós temos o desejo de melhorar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, prece, pedimos autorização aos irmãos espirituais para essa liberação e trabalho, para iniciar a nossa palestra no dia de hoje, na noite de hoje. Que assim seja. Vamos fazer o prefácio. Vamos prestar bem atenção nessas palavras que estão ditas. Os Espíritos do Senhor que são as virtudes do céu, como imenso exército que se movimenta, desde que ele recebeu o comando, espalhe-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade. São chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu devido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som de trombeta, e o coro dos anjos se reúne. Homem, nós nos convidamos ao conselho divino, que vossas mãos sonhariam, que vossas vozes se unam, e que reinos sagrados se estendam e vivem de eternidade a outra do universo. Homem, irmão a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade, e que assim seja. Passaremos a palavra, em formato do teu tempo. Boa noite. Boa noite. Boa. E a doce paz do meio do Rabi da Galileia, o carpinteiro Jesus, possa iluminar nossas mentes, nossos corações, nos mostrando o caminho certo e no qual devemos percorrer. No término da bem-aventurança, o Mestre Jesus ele nos convida a uma grande reflexão quando ele fala que o homem prudente ele edifica a sua casa na rocha. E essas reflexões que Jesus vem trazendo ao término da bem-aventurança vem nos mostrar qual caminho estamos percorrendo e como estamos edificando a nossa casa. Será que estamos ainda construindo sobre areia ou estamos edificando como Pedro assim o fez, na pedra, na rocha? E nesses meados que estamos vivendo, principalmente nesse momento de transição que o planeta Terra ele chora. Essa semana eu vi um vídeo que me comoveu bastante. Uma criancinha sobre os destroços
sobre a ruína, ele grita: Deus, onde tu estás? Muitas crianças, muitas mães, muitos pais estão sucumbindo. E cadê tu, Deus? Ali eu fiz uma pequena viagem interior do que o que ainda estão fazendo com o Evangelho de Jesus. A cada noite, a cada dia, estão sucumbindo vários irmãos, tanto da guerra como principalmente no nosso meio, principalmente jovens que, através do suicídio, estão perdendo a melhor parte, os ensinamentos de quem sou eu, da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu irei quando deixar esse corpo físico. Santo Agostinho, na questão 919, ele vai bem profundo quando faz com que venhamos nos questionar da profundeza do sentimento de quem sou eu e do que é que eu estou fazendo da minha vida, do autoconhecimento, da procura insensata de mim mesmo, pois sabedor de que o Mestre Jesus, ele é o modelo e guia para a humanidade. E Paulo de Tarso, quando entende essas verdades, ele diz: quem sou eu sem a tua presença, Senhor? Eu conseguirei contigo, sem ti não conseguirei. Sendo o mestre amado, o modelo e guia para a humanidade, onde todos devam se espelhar na reprodução do eu e não buscando só as coisas materiais. Quando nos deleitamos a fazer uma reforma em nossas casas, vamos observar vários modelos de casas. São casas ruínas, são casas aparentemente pintadas por fora, como Jesus assim nos lembrou, sepulcro caiado por fora. E poucos são aqueles que fazem a sua reforma íntima. O Evangelho é a bússola, onde vamos encontrar no capítulo 17, ser perfeito, o direcionamento para encontrarmos o Mestre Jesus em qualquer um de nós, em atentar para o momento quando ele nos ensina que conhece os verdadeiros cristãos pela sua transformação, pela forma com que estamos vencendo a nós mesmos. Kardec vem nos ensinando através do Espírito de Verdade que para conquistarmos a este homem velho, que não é fácil, é necessário conhecermos o amor. É necessário entendermos que só encontrarei essas verdades quando me predispor a aprender a amar, a vencer o egoísmo e a vaidade,
a entender o convite de Jesus desde o período de quando ele esteve aqui, nos ensinando a buscarmos o seu Evangelho. Quando ele diz que conhece a árvore pelos frutos que ela dá, que só então compreenderemos aonde queremos chegar e em que condições vamos retornarmos à casa do Pai, se compreendermos as suas verdades. Que fazer a reforma íntima começa justamente em eu entender o outro, em saber que a verdade está justamente onde Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através de mim. E no capítulo 17 ainda, ele vem traduzindo justamente a missão do bom espírita. Vem trazendo as características de sermos um homem de bem, de fazermos a vontade do Pai, pois já o tempo ele não nos permite mais errar. O tempo não nos permite a brincar com o nosso irmão como ele fosse o inimigo. E o exemplo vai nos dar o que é que eu estou fazendo com todos os talentos que Deus me deu. Se eu não consigo perdoar meu próximo, meu irmão, será que eu terei condições de fazer aquilo que Jesus nos convidou a fazer como os trabalhadores da última hora? O exemplo vem todos os dias em nossas vidas. É o vizinho que nos chama justamente a esse momento para eu me perceber quem sou eu de verdade. Se eu estou traduzindo a mensagem de Jesus na íntegra, ou apenas recebo essa mensagem, essas palavras de Jesus, e eu guardo feito um livro fechado. Dia após dia, estamos desenvolvendo esta reforma íntima. Tenho dois casos que venho aprendendo de acordo com o tempo. Quando aquele vizinho ele lhe tira do sério, e quando você responde de acordo com as energias dele, você ainda não aprendeu o chamamento de Jesus quando ele diz: quando alguém vos bater uma face, ofertai a outra. Sabemos que não é fácil, pois sermos espíritas, sermos cristãos, fazer como esses grandes missionários que passaram aqui na terra, como Chico Xavier, o que ele sofreu pelas as injustiças e também pelas calúnias que ele recebera. Imaginemos se Chico Xavier respondesse à altura de acordo com aquele irmão que está tentando tirar a sua paz.
Tem uma certa história de Chico Xavier. Chico tinha um cachorro, que Chico gostava muito desse cachorro. E todas as noites, quando Chico chegava, mesmo muito cansado, que ele dormia apenas 4 horas por dia, muito mal, e ele ia cuidar desse cachorrinho. E a sua vizinha, vendo aquele desdobramento de Chico, ela pensou: eu vou dar um alívio para a dor de Chico. Aí deu veneno para o cachorro morre. E Chico ficou sabendo que ela mesma disse a Chico: olha, por ver o seu sofrimento, eu dei veneno para o seu cachorro para lhe livrar desse suplício. E Chico, evidente, como todos nós, ele ficou magoado, porque ele gostava muito do cachorro. Emmanuel lhe aparece e diz: Chico, pergunte a essa irmã qual é o sonho dela, qual o presente que mais ela gostaria de ganhar. Aí Chico disse: Emmanuel, eu estou magoado ainda, e eu vou presentear alguém que matou o meu cachorro. Aí Chico diz: olha, essa é a lição de Jesus, essa lição não é minha, essa lição é de Jesus, cabe você fazer ou não. Aí Chico, mesmo com seu salário pequenininho, compra uma máquina de costura e dá a essa vizinha. Aí Emmanuel, ele chama a atenção de Chico e diz: olha para o que é que está vindo em sua direção. E aquele retorno, aquele amor, encheu seu coração de tanto sofria, retirando a mágoa. Foi quando Emmanuel disse: agora podemos trabalhar. Então é a certeza quando você está vencendo aquele pior inimigo que você tem, você mesmo. É quando você entende o chamamento de Jesus. Quando Pedro, ele se sentiu ofendido por Mateus, e quando ele vai para Jesus, ele diz assim: quanto devo perdoar ao meu próximo que me ofendeu? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7, cada ofensa. É um exercício que não é fácil, mas que diante, se queremos realmente alcançar um dia ser anjo, devemos fazer a nossa parte. Por causa das ofensas, por causa da revanche, é que estamos vendo o nosso planeta Terra numa iminência da Terceira Guerra Mundial, porque ainda não alcançamos os ensinamentos do Mestre Jesus, porque ainda não aprendemos a perdoar, a desculpar aquele que me ofendeu. É fácil perdoar aquele que está distante. É por isso que Bezerra de Menezes, numa das suas mensagens, através de Divaldo Pereira Franco, ele diz que estamos acostumados a orar pelos amigos, pelos irmãos, mas é necessário orarmos pelos os inimigos, para que possamos torná-lo um irmão. Pois esse inimigo de hoje, ele, num passado não muito distante, ele foi um dos nossos irmãos. Foi aquele que, devido ao nosso orgulho, à nossa ambição,
para pegar a herança, tiramos a existência do irmão e retornamos com a obrigação de resgatar o delito que fizemos com a lei de amor. É por isso quando o Espiritismo nos ensina que Deus não perdoa ninguém, porque Ele não se magoa. E muitas das vezes acreditamos a Deus: você vai pagar, porque Deus não dorme, Deus está vendo tudo isso. E os grandes missionários que passaram aqui na terra, eles exemplificaram a mensagem de Jesus. João Evangelista, mesmo naquela ilha de Patmos, mesmo naquele momento quando Nero, querendo matar o último do discípulo do Nazareno, de Jesus, e colocam João Evangelista num caldeirão bem grande de azeite em alta temperatura, e ele apenas com os pensamentos ligados no alto em Jesus, ele sai daquele momento e aqueles algozes, eles ficam atônitos. Como é que pode um ser humano numa temperatura dessa ele sai ileso? E quando retorna, como Francisco de Assis vem nos ensinar a lição mais perfeita que todos nós espíritas, cristãos, deveríamos ter, quando pedimos ao Mestre Jesus, quando pedimos para reencarnar e passar pelas próprias expiações, quando em sã consciência anotamos em nosso calendário mental de que na próxima oportunidade eu vou ser bonzinho, eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a ser um espírito melhor. Mas infelizmente, quando chegamos aqui, esquecemos do que o Mestre Jesus havia nos prometido, quando ele convida aquela mulher equivocada para seguir os passos do amor. Quando Jesus convida aquele sanguinário, doutor da lei, perseguidor de cristão, para levar a mensagem a todos aqueles que não conheciam a Jesus, aos gentios, aos reis, e quantos funcionários da autarquia de Nero, de Roma, se converteram em cristão pela personificação de Cristo em Paulo. Então o ensinamento de Jesus para aprendermos um dia a ser, como ele assim nos convida, quando ele nos traz a parábola do semeador. Quando nós notamos, quando não aprendemos a vivenciar, somos aquela semente que caímos na estrada. Quando não aprendemos a disciplinar os nossos pensamentos, a edificar quem sou eu, a edificar quais são os meus pensamentos e o que é que ele está fazendo neste exato momento. Quais são as testemunhas que trazemos através de nossos pensamentos? A quem estamos convidando para seguir os passos conosco? Em que momento estamos edificando a mensagem do Mestre Jesus que há 2026 anos atrás
nos convida para semearmos a semente do amor, para sermos esses arquitetos, para reconstruir uma casa edificada no amor e na bondade. E o que é que estamos fazendo na nossa vida quando renegamos o convite de Jesus? Pois quando respondemos à altura para uma vingança, quando há uma injúria, uma injustiça, uma ingratidão, a gente não entendemos ainda nada do Evangelho. Pois quando ele disse: batei que abri-vos-á, pedi e obterei. Então, o que é que estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? Emmanuel, ele diz que o Espiritismo será aquilo que os Espíritas fizerem dele. E como é que se conhece um verdadeiro Espírita? Será que porque anda com o Evangelho debaixo das axilas? Será que ser espírita mesmo é apenas fazer a campanha do quilo? É apenas estar aqui conversando com vocês? Não. O mentor espiritual da nossa casa, o Padre Germano, sempre ao término da reunião mediúnica, ele diz: médium que é médium em qualquer lugar. Não é só no centro espírita, não é só na reunião mediúnica, é principalmente nos piores momentos de nossas vidas. É quando estamos passando pela prova e pela expiação. É quando nos denotamos que eu preciso realmente, como Inácio de Antioquia, ele escreveu para a igreja de Roma: sede cristão. Mas não só porque traz um nome ou porque uma denominação, mas que viva o Evangelho, que viva Cristo como os cristãos o primitivo pastor e nos ensinou. Como é que deva, como Lucas disse, quando ele se juntou às centenas de crianças, idosos e velhos, e quando perguntam a Lucas: você sabe o que vai acontecer com a gente amanhã de manhã? Sei. Vamos adentrar ao circo romano e ser distorcidos, dilacerados pelas feras. E a partir daquele momento ele começa: vamos orar a oração que Jesus nos deixou, para nos fortalecer diante as provas, diante as dificuldades. E um dos maiores exemplos que vamos denotar de reforma íntima, um deles é Maria Madalena, pois ela não conhecia as leis, era uma pessoa do mundo, era uma pessoa que vivia para o mundo, através da sua beleza e os encantos que ela recebia dos patrícios romanos, dos príncipes que vinham de longe para apenas deleitar o seu leito. Mas, no entanto, naquele momento, quando ela conheceu Jesus, quando ela olhou para o Mestre Jesus, pela sua primeira vez na casa de Pedro,
lá em Cafarnaum. Ela ali observou, tremeu na base, porque diante daquela luz, diante daquele homem santo, ela se sentia uma auto-pecadora e não se sentia digna de estar naquele local. Mas como Jesus, ele capacita os seus trabalhadores. Ele não buscou os capacitados, não. Ele não buscou os ricos, os sábios. Não, foi justamente os simples, para que ali pudesse edificar a sua igreja, para que pudesse transformar os corações, pois a reforma íntima, como Jesus compreende e compreendia naquela época, é a autotransformação de dentro para fora. Pois quem somos nós? Espíritos imortais, espírito que ao longo das encarnações, ao longo das vivências, estamos milenar, experimentando, trabalhando para um dia sermos um espírito melhor. O convite de Jesus é esse, pois a transformação ele passa justamente quando você começa a olhar para dentro de você mesmo e você vê que ainda existem muitos vícios que você precisa lutar. Quando você olha para o outro e vê a necessidade de você ser aquilo que Jesus é para todos nós, um espelho, e alguém possa dizer: esse é um homem de bem, esse é um espírito de bem, que leva a mensagem de Jesus, que traduz a mensagem dentro de si e reconstruindo-se encarnações, pois se numa atual encarnação conseguirmos transformar nessa metamorfose de largada para um dia ser uma borboleta, transformar o vício, você aí tem me dado um passo avante para um dia ser aquilo que Jesus disse, que um dia todos nós seremos anjos. Mas o que é que estamos fazendo em nossa vida? Hoje em dia você vê nas redes sociais apenas falando sobre guerra. E o convite que Jesus faz para todos nós: sejamos a paz, sejamos a prece para convidar outras mentes para melhorarmos a atmosfera do nosso planeta Terra. A reforma íntima justamente é você trabalhando incansavelmente, dia após dia, para se tornar um homem de bem, para se tornar um espírito melhor, não melhor do que o outro. Porque se notarmos há 100 anos atrás, onde estávamos há 100 anos atrás? Onde estávamos? Com quem estávamos? E que pensamento era nosso? Encarnações atrás, em experiências anteriores, o que estávamos fazendo nesse exato momento? Será que estávamos numa assembleia como essa, a compartilhar a mensagem do Cristo? Ou será que estávamos andando e fazendo coisas que nesta atual encarnação viemos reconstruir o nosso passado? Então, se eu quero ser amanhã um espírita melhor, se eu quero amanhã conseguir ir para um planeta melhor do que o planeta Terra, eu devo começar a fazer minha plantação no hoje. Não esperar que quando a velhice chegar,
aí eu faço a minha reforma íntima. Não, pois não sabemos o dia de amanhã. É que nem aquela parábola que Jesus contou daquele rico que havia amontoado em seus armazéns muitas colheitas para que ele pudesse descansar quando a velhice chegar. E quando o mestre Jesus disse: és um tolo, porque amanhã mesmo tu não estarás mais aqui, porque não sabemos o dia de amanhã, não conhecemos o tempo, pois o tempo é de Deus, e cabe a cada um que se matriculou como soldado do Cristo para a grande batalha contra você mesmo, contra eu mesmo. É você fazer como o nosso irmão Santo Agostinho nos ensina, ainda abaixo da questão 919, quando ele diz que fazia o checklist todas as noites antes de dormir. Ele procurava algum ato que ele desagradou alguém ou que ele ofendeu alguém, e que possamos fazer o nosso checklist a cada noite, que possamos, na primeira hora até o término: será que eu machuquei a minha esposa? Será que eu machuquei o meu vizinho? Será que no trânsito eu dei um tranco em alguém? Será que eu, recebendo uma ofensa, eu também paguei na mesma moeda? Então, cabe a cada um, principalmente a espírita, pois a fileira dos que estão para reencarnar é grande, e é que não sabemos se teremos outra oportunidade como essa ainda neste planeta de provas e expiações. Chico, antes de desencarnar, já havia falado nesse planeta Chupão, que todos aqueles a partir da Segunda Guerra Mundial, desses sanguinários, não iriam retornar para este planeta, que irá encontrar pelo menos um caminho da paz, pelo menos o amor, mesmo ainda tendo provas, mas será um planeta de regeneração. Se queremos alcançar um planeta melhor, uma condição melhor, que possamos semear a partir de hoje, olhar o que é que eu estou fazendo com os meus pensamentos. Eu posso estar conversando com vocês e pensando outra coisa totalmente diferente. Quais são as minhas energias? Quais são as minhas ações? Joana de Ângeles, ela nos aconselha pensar, falar, sentir e fazer na mesma energia do amor, pois se não nos tornarmos melhor hoje, o amanhã será difícil para cada um de nós, pois na oração de São Francisco ele nos ensina que é amando que seremos amados, que é perdoando que seremos perdoados. Mas queremos ao contrário, queremos ser amados em vez de amar, queremos ser compreendidos em vez de compreender, queremos sempre a melhor parte que seja minha e compartilhar com o outro apenas aquilo que a sobra. É a nossa escolha. A nossa escolha começa
a partir dos nossos pensamentos, pois o pensamento é energia. E não sairemos daqui, como o próprio Jesus disse, se não pagarmos o último centil, até o último centil. Então esse é o convite de Jesus, para sentirmos o outro, que é a extensão do amor de Deus. Pois se somos a centelha desse amor, se somos filhos de Deus, quando Jesus ele disse para os seus discípulos: se me dizes Senhor, se me dizes Mestre, por que não faz a vontade do Pai que está nos céus? Esse é o grande convite para reconhecer que nós, como ainda simples e ignorantes, porque mesmo diante as lições do Cristo Jesus, mesmo as lições de Kardec, nesse tempo todo, nesse tempo atual, ainda perdoamos muito pouco, entendemos muito pouco o outro. E o que é que queremos quando deixarmos esse corpo físico? Os Espíritos nos relatam que você será, quando deixar o corpo, aquilo que você é com o corpo. Não é porque desencarnamos que seremos anjos, não. Não é porque desencarnamos que viramos de uma hora para outra uma pessoa melhor. Tem a música que é linda, eu acho que ela serve para todos nós como uma reflexão, quando o poeta ele diz: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. E o que é que estamos aprendendo com as lições que Kardec, através desses espíritos amigos, de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Cheia, Meimei, diante de todos esse legado que chega em nossas mãos, o que é que estamos fazendo, se estamos mudando a nossa sintonia, se estamos aprendendo a perdoar, a conservar os nossos pensamentos, a entender que o que eu estou fazendo hoje aqui é importante para a minha próxima encarnação, pois não sabemos o dia do retorno. Eu já tive 2 alarmes, uma em 2021, que foi o marca-passo. Em 2023 tive outro, que foi o câncer de intestino. Mas ainda não aprendi 100% para fazer a minha reforma íntima, porque ainda o homem velho ainda habita dentro de mim, porque ainda meus pensamentos ele devia estar povoado com as lições do Cristo, pelo convite que Jesus faz. Como Paulo disse, antes de ele, quando estava no caminho dessa reforma íntima, que miserável homem eu sou, pois aquilo que é de bom para fazer eu não faço, mas aquilo que é de mal contra o meu próximo, isso eu faço. Que miserável homem eu sou. Então essa é a lição que devemos desempenhar, fazer a tarefa de casa
sua esposa ou seu esposo, se ele erra, se ela erra, eles não são perfeitos, como também não somos. Olhar seu vizinho como uma ferramenta para você evoluir, pois só aprenderemos a evoluir quando alguém vem mostrar o nosso erro. Pois muitas vezes, quando só estamos numa roda de amigos, todos começam a valorizar os seus dons, mas nunca chegamos a apontar as nossas falhas. É quando estamos no velório. Não, essa pessoa foi muito boa, ela fez isso, fez aquilo. Mas o que é que a nossa consciência está apontando? Que caminho eu trilhei? Qual foram as sementes que eu plantei? Eu consolei? Eu enxuguei as lágrimas que eu não deixei cair? Ou ainda não aprendi a lição? Papai e mamãe foram dois exemplos da minha vida. Papai ficou 2 meses e 15 dias em coma, sem falar, sem nada. Naquele momento eu disse, eu preciso fazer algo diferente. Aí veio mamãe, a mesma situação, 2 meses e 10 dias. Aí quando a gente diz assim, faltou o meu abraço, faltou o meu perdão, faltou. E por que não fazemos quando estamos com eles? Quando o papai foi embora, o papai foi mais cedo, novo, 68 anos, interessante que ele havia saído de casa. Interessante que no passado, não muito distante, alguns anos atrás, eu havia me separado da minha primeira esposa e ali ficou um sentimento quebrado, porque ele me falou várias coisas que até hoje ainda doeu, ainda dói. E no momento quando ele estava a dar seus últimos suspiros, já não falava, estava entubado, apenas as lágrimas falavam. Aí eu penso, eu deveria fazer diferente, como a música de Equipado. Eu deveria ter amado mais, eu deveria ter escutado mais, eu deveria entender que ele está no limite, eu estou no meu limite, mas eu posso fazer o melhor. Aí veio mamãe, 7 anos depois, a mesma condição. Eu estava fazendo uma palestra lá em 2 Unidos, se não me falha a memória, quando eu recebi a notícia: mamãe acaba de desencarnar, está no hospital do 27. Nisso passou o mesmo filme. Eu não deveria ter feito diferente? As oportunidades que temos em nossas vidas de dizer eu te amo, as oportunidades de você, essa é a oportunidade de eu resgatar-me, de não levar para o outro lado, ou o outro quando eu partir, levar mágoas, levar ressentimento. Eu não deveria ter feito melhor? E quantos de nós, ainda hoje, que tem seus pais, tem suas mães, e passa pelo processo de esquecimento e torna-se um peso? Quantos de nós ainda esquecendo de que
as oportunidades que temos hoje, ela pode amanhã não existir. Então que eu deveria amar mais, sentir mais, conversar mais, porque muitas das vezes, principalmente nesse período aqui, a gente esquece de dizer eu te amo. O valor que tem a palavra eu te amo. O homem dizer assim, eu te amo, né? É um absurdo, é um preconceito. Porque ainda nos achamos tão grande para falar a palavra eu te amo. Para dar um abraço gostoso, para dar um sorriso, quebrar esse gelo mesmo. Então a reforma íntima é isso. É você olhar para o outro e dizer assim, eu te amo, meu irmão. Você é importante para Deus. Então que possamos semear, ser seletivo nas palavras que trazemos em nossas bocas. Que possamos ser seletivos nos pensamentos que emitimos para o outro. Que possamos ser seletivos no sentimento para com o outro. Pois a oportunidade talvez não baterá outra vez. Talvez seja tarde demais. E quando você olha, você vê, está no lápis, está no túmulo, está no caixão frio. E o que você fez para mudar isso? Ou você mesmo pode ser a sua última história. Eu posso chegar em casa ou não chegar em casa. E o que foi que eu disse antes de sair? Se eu esqueci de dizer eu te amo, se ao despertar eu ainda não me percebi dizendo gratidão, Senhor, por mais esse dia, nesse mundo caos que se encontra, nesse mundo de transição que estamos passando, que possamos ser uma voz que emite paz para o mundo. Que possamos ser um jardineiro de Deus, cuidando das rosas que Deus colocou em nossas vidas. Que possamos ser uma ave que voa bem distante, fazendo seus ninhos para colher os seus. Que possamos ser a voz do amor, como João Batista foi a voz do trovão, abrindo esse caminho para Jesus. Que eu possa ser e sentir em cada momento da minha vida que ainda não fiz nada e que ainda eu estou neste grande aprendizado do Evangelho, para que a minha voz chegue mais longe e que meu sorriso ele possa abrir janela onde a escuridão permanece. Que meu abraço possa ser de fraternidade e que abra nesse grande campo de batalha que é a vida. Mas que jamais eu esqueça de agradecer aos meus pais, aqueles que participam da minha família, da vida, as instituições que abrem as portas para a grande oportunidade de conversarmos com Deus. Roberto Carlos, ele, na sua música, quando eu quero falar com Deus, aí ele diz, quando eu quero falar com Deus, eu simplesmente calo. Mas que eu possa sentir a vibração de Deus, pois quando você fala com Deus, as energias, elas se multiplicam, as vozes, elas ecoam, e os corações sentem
as vibrações do alto. Pois quando Jesus disse, quando tiver 2 ou mais pessoas unidas e reunidas em meu nome, lá estarei presente. Então, por que não chamar Deus? Por que não chamar Jesus? Em nossas aflições, em nossas dores? Por que não convidar Jesus para entrar em nossas casas, em nossas vidas, em nossa casa mental? E dizendo, Senhor, como Paulo de Tarso disse, sem ti eu não consigo, mas contigo eu consigo, Senhor. Que possamos dizer para Jesus, Senhor, sem ti eu não consigo fazer minha reforma íntima, mas contigo, contigo, Senhor, serei um valoroso soldado para levar o canto do Evangelho para em cada multidão, que eu possa depositar a luz que vem, a luz que canta, a luz que ilumina, que bate nos corações, que possamos ser esses convidados do Cristo para trabalhar o grande canteiro da vida, para sermos o jardineiro do amor, para apresentar a Ele a nossa gratidão pela nossa vida, pela essa encarnação, pois sem Ele jamais alcançaremos como Ele assim nos ensinou, que um dia, todos nós seremos anjos. Não tem como escapar mesmo sem querer. Iremos evoluir. Mas para evoluir é necessário entender a recomeçar de novo. Como Chico Xavier, uma frase belíssima, ele diz, embora... Deixa eu filar um pouco, pessoal. Quando ele disse, embora ninguém possa voltar atrás, já finalizando, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. Então que esse fim seja de Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Que o galardão que Jesus vem nos ensinar, que possamos não diante a batalhas dos leões daquela época, mas diante do nosso orgulho, que possamos vencê-lo e dizendo, Senhor, como Paulo de Tarso disse, o que queres que eu faça? E a tua paz, Jesus, caia sobre cada um aqui representado, Senhor, e aqueles que estão sob a mira das guerras, Senhor, ilumina a cada um, ao suicida, Senhor, seja o alívio para as dores das mães, as dores daqueles que sofrem, daqueles que choram, pois só encontraremos paz se um dia sermos espíritos melhores. Muita paz, muita luz. Meus amigos, vamos terminando a nossa palestra do dia de hoje, agradecendo a palavra proferida muito boa. Acho que tocou em cada um de nós, né? No momento em que ele está falando, a gente fica lembrando de algum momento de nossas vidas. Então, que Jesus esteja sempre em nossos corações. Vamos fechar nossos olhinhos, continuar na meditação de Jesus, vamos pedir paz, vamos pedir para aqueles necessitados, que Jesus possa estar ao lado de cada um deles, trazendo paz, força e coragem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
guardados, livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto da vossa Jesus. Pai amado, com essas palavras, encerramos a palestra do dia de hoje, na paz e no amor de Cristo.